Antes de tudo, quero mostrar a vocês a minha obra, Zorgenwälder, a Redenção. Tem 3 vídeos aqui no YouTube fazendo aí, posso dizer, análise do mesmo. E lá no site Clube dos Autores eu tenho outros livros desse universo aqui, bem como alguns falando curiosidades e mistérios, do contato, de objetos voadores não identificados e alienígenas aqui na Terra, que não deixa de ser outro eterno mistério que eu gosto. Olá, sou o João Dantas, canal Universo das Telas. Mais um vídeo de curiosidades, aqui com mais destaque que envolve o diretor Steven Spielberg, sobre o clássico de roteiro bem diferenciado, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, lá da década de 70. Já convido de cara você a conhecer depois, os outros 2 vídeos de curiosidades gerais, bem como a playlist que eu tenho aqui especialmente, sobre o diretor Steven Spielberg, com seus clássicos e até um falando aí da sua vida particular. Inclusive os filmes que estão aqui ao redor, os posters, você encontra lá, e de quebra dá para dizer aqui, um lobisomem americano em Londres, que não é do Spielberg, mas não tem como dizer, que acabou sendo um clássico aí, que também marcou a cabeça de muita gente. No final de 1973, ele fecha um contrato, com a Columbia Pictures, a fim de fazer um filme de ficção científica, Porém, é claro, como podemos notar, ficou em banho-maria, até meados dos anos 70, quando veio o sucesso Tubarão e o nome dele passou, a valer mais. Porém, antes de conversar com a Columbia, o então desconhecido Spielberg havia sido negado por vários estúdios. Como a Columbia Pictures deu a ele apenas cerca de 2, 3 milhões de dólares, para fazer o filme, ele chegou a pensar em fazer tipo um documentário com pessoas falando as suas experiências, com abduções, ou então, um filme um pouco mais modesto. Porém, é claro, ali por 76 mais ou menos, o diretor já recebeu, amplo apoio da Columbia e, aliás, um orçamento aí, que chegou a 20 milhões de dólares. Dá para se dizer um roteiro bem original e bem diferente, acostumados geralmente, com alienígenas atormentando pessoas ou querendo destruir o planeta. Aqui encontramos eles querendo impor aí uma diplomacia maior junto à raça humana, mas que só no final esse mistério, acaba sendo desvendado, acaba sendo deixado, pontos de interrogação sobre o que acontece. E principalmente, temos aí um cidadão comum, pai de família, chamado Roy, que sofre complicadíssimas perturbações, até que finalmente lá, quando termina o filme, fica explicado o motivo dele ter tanta atenção dos alienígenas, apesar de dar a impressão que na realidade eles odeiam esse cidadão. Ano 1977, não somente tinha o Spielberg aí, o grande clássico Guerra nas Estrelas, que estreou esse ano, com um gigantesco sucesso, como o próprio diretor ainda não era tão manda-chuva assim da sua carreira. Ele tinha feito em 75 o clássico que está aqui, Tubarão, Porém, esse filme aqui ele já vinha negociando desde o início dos anos 80, que por muitos acharem, produtores e executivos, que era um roteiro um tanto ameno e estranho, e de fato o filme, gente, ele tem um desenvolvimento bem tranquilo, bem calmo, apesar que você mergulha um pouco aí, no inferno astral que o protagonista Roy acaba passando, o que levantava muitas dúvidas, se seria ou não um filme que valeria a pena fazer. Porém, depois dos grandes sucessos aí de Tubarão, finalmente os executivos já estavam ligando para ele, implorando para ele vir conversar se ele tinha um novo projeto na gaveta. Tendo custo de 20 milhões de dólares e faturando 340 milhões,
dá para se dizer que sim, o próprio Spielberg, né, assume que assim que passou isso aqui, né, os executivos já disseram para ele, né, se ele tinha algum interesse, né, em fazer uma sequência ou até o dito prequel, né, um filme antes dessa história que passou aqui em 77. O diretor não nega, né, afinal a própria dá para se dizer entrosamento visível que ocorre ali entre o exército norte-americano e os alienígenas já mostra quanta história deve ter acontecido antes para ter chegado aquilo ali, né? Mas até hoje a ideia não saiu do papel. A inspiração para esse filme surgiu, quem diria, quando ele ainda era um menino, estava ao lado do pai dele e numa noite em New Jersey eles assistiram, né, a uma chuva de meteoros. Aos 18 anos de idade, em 1964, ele terminaria, né, o que pode se considerar sua primeira obra para as telas, né, que seria, se não me engano, um curta-metragem, Firelight. E depois, né, ele conseguiria colocar muitas dessas cenas que ele colocou nesse curta-metragem, né, colocaria aqui em Contatos Imediatos. Algumas informações até disse, né, que todo Firelight acabou sendo aproveitado as cenas do filme distribuídos ao longo aí de Contatos Imediatos. Mesmo com todo esse sucesso nas costas, o diretor não estava conseguindo uma estrela para fazer o protagonista. Atores como Dustin Hoffman, Al Pacino, Gene Hackman, Jack Nicholson, que estavam no auge ali nos anos 70, se negaram a fazer, né? E com isso, o que ele fez? Pegou o telefone e ligou para o seu amigo ator Richard Dreyfuss, que já eram amigos aí, né, de longa data. Dreyfuss, inclusive, já tinha feito, né, um filme, né, que lançou definitivo George Lucas, né, um filme de juventude aí, de fim de semana, né, e posterior o Richard aí trabalhou, né, como nerd de tubarões no filme de 75. Né? Inclusive Spielberg sempre diz, né, que ali o personagem dele, né, acaba fazendo o alter ego do diretor no filme. E de fato, eu tenho inclusive crítica do próprio livro que inspirou o filme, né, e como esse personagem mudou bastante. Parecia mesmo estar mais observando tudo do que de fato, né, atuando. Porém, nem tudo são brisas, né? O ator Richard Dreyfuss acertou o personagem, ele dá, de fato, gente, um toque irônico e mais pro fim, pesado e toque dramático. A vida desse cara vira um verdadeiro inferno astral, né? Mas o pai do ator também estava ali, por cerca de meses trabalhou aí fazendo um personagem coadjuvante, né, no filme, mas incrível, no corte final, o diretor tirou o pai dele aí de todas as cenas. A atriz Meryl Streep, né, que depois faria, né, uma longa carreira nos cinemas, inclusive ela é campeã de indicações ao Oscar e de infelizmente não ter ganhado. Parece que foram mais de 15 vezes. Meryl Streep, recém-formada, como eu disse, na escola, né, ela fez o teste, porém a escolhida foi a atriz Ter Gar. Ela fez uma propaganda de café, né, e 30 segundos ela expressava várias emoções. E já que ela faz a esposa do perturbado Roy, o Spielberg achou, né, que de fato essa esposa ali começaria sendo a esposa feliz e contente e terminaria se achando, né, o último dos seres aí no planeta, vendo toda a sua família desabar. Quem diz que algumas uniões não são praticamente para sempre, né? O editor Michael Kahn faria aqui o seu primeiro trabalho como diretor e depois os dois teriam uma longa carreira em praticamente todos os filmes aí do Spielberg. Ele estaria fazendo a edição. O visual da nave-mãe, que é repleto, né, de luzes, o Spielberg pegou de uma usina de petróleo que ele viu lá na Índia, né, e achou aquele local, né, excessivamente iluminado e colorido. Na hora de fazer os
OVNIs, né, já que eles aparecem também em certo momento às dezenas, né, tudo quanto é objeto que você pode imaginar estava ali. Até o formato de um tubarão, caixa de correio, bola de tênis e assim vai. E como um dos designers, né, de Guerra nas Estrelas estava trabalhando ali, né, o Spielberg, como o Spielberg fez em outros filmes, né, toma lá da cá podendo prestar homenagens, né, ao seu amigo George Lucas, ele faz. Aqui o designer, né, acabou tendo a indicação aí de colocar, né, dentro da nave-mãe, e uns dizem até fora, como OVNI, né, aparências, né, do R2-D2, bem como dos caças imperiais. A sinistra música de Tubarão, né, aquele toquezinho, né, ele acaba sendo tocado, né, no final pela nave-mãe, quando faz finalmente contato aí, né, naquela cena incrível, né, lá no alto, né, daquela montanha, né, feita de puro ferro, né, essa montanha que existe de fato, né, foi uma solicitação do Steven Spielberg. Bem como, né, um tema do desenho do Pinóquio, né, bem na hora, né, que o Roy está fazendo contato direto com os alienígenas na nave. Aliás, dizem, né, que em algumas edições, né, que o diretor pôde trabalhar um pouco mais, né, ele chega a colocar frases da música. Ele contratou, né, o desenhista, né, para fazer um belo logotipo do nome do filme, né, e acabou sendo o Dan Perry. Ele que já havia trabalhado, né, em filmes como O Exorcista e Taxi Driver, porque o Dan Perry só tem a agradecer, que a carreira dele, né, apenas foi prosseguindo, né, e aumentando aí de amplitude. Mas aqui em Contatos Imediatos, ele usou, né, o padrão das letras Handel Gothic, que é aquele tipo de escrita, pode-se dizer, que você encontra bastante, né, em documentos mais formais, né, como saem até em computador, tá dando aquele ar já, né, como se já tivesse ocorrendo, né, um tipo de investigação, né, sobre essa situação. O diretor gostou tanto, né, dessa forma mais direta e simples até de se expressar o nome do filme, né, o dito logotipo, né, que ele, como já tinha uma veia, posso dizer, comercial, assim como seu amigo George Lucas, já começou a colocar esse logotipo, né, em vários produtos, né, algo um pouco raro, posso dizer, né, nesse tipo de situação ainda nos anos 70. Hoje, é claro, o mercado aí, né, de filmes, camiseta, xícara é bem amplo, né, e dá para se passar que o diretor ainda teve, né, grande apoio, né, dos produtores para ter grande liberdade, né, sobre essa situação aí mais criativa. Inclusive, né, ele chegou a pedir aí ao Perry, né, que trabalhasse também, né, após a produção, a dita pós-produção, onde viria, né, a campanha publicitária. Era 1977, né? O diretor Steven Spielberg estava com a bola bem cheia, né, graças ao filme Tubarão aí, que vendeu quase 600 milhões de dólares. Isso para a época, gente, eu acho que hoje seria uns 4 bilhões mais ou menos, né? E ele viu que o seu amigo George Lucas estava um pouco receoso, ia lançar seu Guerra nas Estrelas, então ele fez um acordo. Vamos fazer assim, Lucas. A bilheteria, 2,5% da bilheteria de Contatos Imediatos de terceiro grau, eu vou dar para ti. Mas 2,5% da bilheteria de Star Wars, você vai ter que passar para mim. O George Lucas aceitou porque achou, opa, sair da falência, né? E é claro, não se esperava, né, que Guerra nas Estrelas ali chegaria a mais de 800 milhões de dólares. É claro que o Spielberg ficou muito contente, né, porque embolsou aí de 15 a 20 milhões aí, tentando ajudar o amigo dele, que nem precisava mais da ajuda aí do diretor. A situação das edições eu já lancei nos outros 2 vídeos de curiosidades gerais. Mas aqui, é claro, né, que o diretor queria muito lançar a sua visão e até dar ela como a última de todas. O que só veio ocorrer lá em 2007, né, em um Blu-ray última edição. E é considerado, né,
o primeiro filme, né, que foi lançado, pode-se dizer, tendo aí a alta definição. Eu só não sei se a informação significa em Blu-ray ou se é na história do cinema. E também dá para se dizer, né, que foi um dos primeiros filmes, né, em que teve de fato, né, a versão do diretor, bem como tantas versões lançadas, né? É claro que hoje em dia você pode achar um filme, né, tendo várias edições, mas sendo o filme dos anos 70, olha, foi uma longa história, gente. Mas, da curiosidade, e aí os outros 2 vídeos aí de curiosidades gerais. O final, né, em que temos ali um alienígena, né, que acaba fazendo sinais com a mão, né, juntamente com a música, né, um final pode ser até bem emocionante, né. Carlo Ribaldi foi ele que acabou criando, né, o boneco, que de fato, gente, ele é totalmente um animatrônico, né. Cerca aí de 8, 9 pessoas, né, que estão ali fazendo ele funcionar e tendo muito, né, de alumínio e fibra de vidro. E o diretor apelidou aí, né, o animatronic, né, que está de novo fazendo, né, um personagem muito dócil no final, simplesmente de Buck. Porém, quem diria, né, que Buck acabaria sendo, né, o pontapé inicial para o grande sucesso de 82, ET, o Extraterrestre, né, em que de novo Spielberg, né, se envolve com alienígena, porque ele chegou a imaginar ali o pequeno Buck, dá o seu sorrisinho, faz os gestos, entra na nave mãe e vai embora. Mas, e se por acaso ele ficasse perdido ali por aquelas matas? E Spielberg usou isso para fazer o alienígena lá de ET, o Extraterrestre, onde outra vez chamou, né, Carlo Ribaldi para trabalhar, e agora também fazendo o que o Spielberg gosta muito, envolvendo bastante crianças. E trabalhar a criança com dignidade, né, dá para se dizer para você, né, que é coisa do Spielberg. Nesse filme aqui, Spielberg também coloca um menino, né, seria o picorruchinho Barry, que acaba tendo também os seus contatos imediatos, pode ser direto com os alienígenas, mas por ser uma criança, ele achava que tudo muitas vezes era uma brincadeira. E quem diria que essa imagem aqui do filme, onde o Barry abre a porta e lá fora está a luz, né, da nave dos alienígenas que vieram abduzir ele. O Spielberg sempre diz que essa imagem aqui é a imagem mais poderosa que ele já filmou. E aliás, é a cara do que ele taxou de alma cinematográfica em relação aos alienígenas. E pelo que eu entendi, ele vê os seres humanos pequenos, frágeis, curiosos, e os alienígenas mostrando, né, toda a sua força através da luz e demonstrando ali, né, que também tem certa curiosidade com os seres humanos. Mas os seres humanos ainda são, né, infinitamente frágeis perante o poder deles. Claro que o diretor também deve ter, na minha opinião, outra cena, que é aquela do ET, o Extraterrestre, em que um garoto sai voando de bicicleta com o alienígena na bagagem da frente e passa na frente de uma lua. Inclusive, o diretor acabou tendo a sua própria produtora, se não me engano, a Aibling, né, e cujo símbolo é exatamente esse. O diretor, famoso aí pelo seu jeito mais perfeccionista e querer muito, né, exigir como as coisas saíssem nas telas, né, acabou tendo aí, né, comentários bem desagradáveis, né, de uma funcionária, posso dizer, da produção, a Julia Phillips, que no seu livro de 1991, né, reclamou muito que Spielberg e os seus mais próximos ali eram excessivamente perfeccionistas, né, causando às vezes até problemas aí dramáticos durante a produção. Inclusive a própria Julia reclama, né, que foi demitida na pós-produção do filme, né, sem poder se explicar, tudo porque alguém flagrou ela, né, cheirando aí, né, o talco do mal. Ainda chamou pelo jeito Spielberg de careta. Esse vídeo vai encerrando
por aqui. Dê o joinha, comente para a família e vamos seguir juntos.